Acho que é importante a gente entender o que é o tomismo, o que é a psicologia tomista. Uhum. Então, se a gente pensar em psicologia tomista, ela é um estudo de Santo Tomás que ele não é um psicólogo, tá? Santo Tomás não é um psicólogo, não tem como a gente falar que ele é um psicólogo, até porque nem existia esse termo na época, mas é dentro de os escritos específicos de Santo Tomás, há uma psicologia, onde os seus continuadores foram formulando de maneira mais concreta. Ou seja, se a gente pegar a Suma Teológica, que é o principal livro de Santo Tomás, Quem foi Santo Tomás? vamos voltar para falar do gordinho, né? Santo Tomás foi um monge dominicano do século XIII, certo? Santo, né? Para quem é católico e para quem não é católico, vai entender o peso dele. Ele é considerado entre os santos o maior doutor, e entre os maiores doutores ele é o mais santo. Ou seja, ele é um cara muito alto para a igreja, assim, né? Considerado muito alto. E ele tem uma produção teológica inacreditável. E uma das coisas que ele trouxe para a igreja, lá no século XIII, é a absorção do aristotelismo. Porque naquela época não era aprovado. Tinha uma dinâmica mais platônica ali. E ele traz Aristóteles, então ele comenta Aristóteles, a gente pode falar que ele supera Aristóteles em algumas coisas. Então, a produção de conteúdo do tomismo, que vem com Santo Tomás, virou uma catedral. Ou seja, tem um lado da psicologia, tem um lado da filosofia, tem um lado da arquitetura, tem um lado da política. Tudo passou a ser. Por quê? Porque Santo Tomás falou de tudo, de uma certa forma, né? Então, quando a gente pensa na psicologia especificamente, que é onde é o meu meio aqui, a Suma Teológica inteira pode ser tratada como um grande tratado de psicologia, tá? Mas tem a primeira parte da segunda parte e a segunda parte da segunda parte, né? Que é uma nomenclatura da Suma, é assim, né? Ela é um livro de psicologia. Só que ela não é um livro de psicologia moderna. Então não adianta você tentar ler e tentar enxergar uma forma de linguagem moderna, porque não tem como ser, né? E só para abrir um parênteses, tem um psicólogo, um psicanalista do século XX, chamado Erich Fromm, que é um psicanalista humanista, marxista, e esse é bem importante a gente frisar essas características, porque ele fala em um livro dele sobre o amor, tem esse livro em português, inclusive, ele fala assim: em Santo Tomás se encontra conteúdos melhores do que a maioria dos manuais de psicologia da nossa época. Entendeu o que eu quis dizer? Erich Fromm não era religioso, não era católico, era marxista, e ele assume isso. Entende? Uhum. Ou seja, há uma honestidade. Ele leu aquilo ali, e ao ler aquilo ali, cara, isso aqui está melhor que os nossos manuais hoje de psicologia. Né? Então, ele admite isso. Beleza. Então, quando a gente volta para a Suma Teológica e volta para essas duas partes que eu falei, a primeira, a segunda e a segunda. A Suma Teológica é uma série de livros, né? É isso? A Suma Teológica é um livro, são 5 volumes, né, na edição da Eclésia, e na Paulus, eu acho que da Paulus são 9 volumes. Mas é o mesmo conteúdo, só foi dividido de uma outra forma. E ali, Santo Tomás vai falar natureza do homem, relação do homem com Deus, virtudes, o que são as virtudes, o que são os vícios, as paixões da alma. Ele vai falando sobre vários assuntos. Então, ele vai ter a segunda, por exemplo, ele vai falar das emoções. Aí ele vai falar assim, o que é o amor? Aí ele começa a fazer, tem a questão 35, o que é o amor? Só um exemplo, né? Aí, dentro da questão 35, tem um monte de artigo. O amor é só um sentimento? Eu só dando um exemplo, né? O amor é só um sentimento? O amor é sentimento e mais isso? Então ele começa, ele é como se fosse um arqueólogo do conhecimento. Entende? Ele vai lá passando o pincelzinho e buscando as causas para a gente entender. Só que qual é o ponto? A forma de escrita dele, que é muito interessante, mas a gente já acostumou, é em forma de disputa. Ou seja, quando você lê, você vai ver um argumento contrário e ele refutando os argumentos. Então vamos dizer assim, dando um exemplo do amor aqui. A questão 35 é sobre o amor. Artigo 1 o amor é só um sentimento? Aí ele começa assim, parece que o amor é só um sentimento. Aí ele vai dar a primeira argumentação para tentar provar que o amor é só um sentimento. Segundo fulano, o amor é um sentimento por conta disso, isso, isso. Ponto 2, segundo ciclano. Enfim, ele faz isso 3 pontos, 4 pontos. Só que ali não é a resposta dele. Aí depois ele vai falar assim, mas em sentido contrário, ali que ele começa a responder.
Aí ele fala, não, mas o amor é isso aqui. Aí depois ele vai refutar todos os pontos que ele colocou anteriormente. Santo Tomás tinha essa característica. Quando ele ia pro debate, ele sabia mais do assunto que o oponente ia defender. Que interessante, cara. Então a Suma é toda feita em forma de disputa. Por isso que às vezes as pessoas não estão acostumadas. O que a gente tem hoje em forma de disputa, de leitura? Não Nada. tem. Nada. Entende? Eu, pelo menos, nunca li um livro assim. Pois é. Então o Santo Tomás vai ter isso. Né? E aí que é o ponto. Ele vai trazendo essa dinâmica do argumento. Então é uma estrutura racional. Não é à toa que quando a gente joga num Google da vida, né, o que é o tomismo, vamos falar assim, a união da fé com a razão. Né? Geralmente dá uma resumida bem assim. Né? Mas a questão aqui, não é que esteja errado, mas para que Santo Tomás, em nenhum momento ele vai falar que ao ter fé você perde a sua razão. Justamente porque há um elemento transcendente no homem. Ele precisa dessa perspectiva da fé. Né? Ou seja, por mais que eu possa olhar para você e você olhar para mim, e você vê que eu tenho um rosto, 2 olhos, boca, nariz, mão, você sabe que eu sou mais do que isso que você está vendo, mesmo você não sabendo explicar o que eu sou. Né? Daquilo que vai além. Né? Ou seja, Santo Tomás fala que os elementos da fé não vai contrariar a razão. Inclusive, a fé vai iluminar a razão. Né? Mas, voltando aqui, né? Então, os seus continuadores, sejam outros doutores, sejam outros santos ou outros psicólogos, eles foram continuando essa caminhada de falar sobre o tomismo, de falar principalmente na filosofia e teologia, né? Não tem como tirar onde foi mais desenvolvido. Mas ali, no início do século XX, de forma bem mais concreta, tivemos autores, padres, falando da psicologia. Né? E de comparar mesmo. Aqui, ó, Freud fala isso aqui, não, mas Santo Tomás fala isso aqui. Entende? E trazer esse olhar para a psicologia. Até porque, quando a gente fala de psicologia tomista, a gente pode falar de uma psicologia aristotélica tomista. Não é errado. Porque não tem como. Santo Tomás puxa Aristóteles. E aí vem um ponto interessante, porque uma psicologia moderna hoje, chamada psicologia positiva, ela bebe na fonte de Aristóteles, por exemplo. Ela não chama de virtudes, mas ela chama de forças do caráter. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. E ela usa fortaleza, temperança. Algumas ela muda a nomenclatura, mas ela usa o caminho do meio. Né? Aristóteles vai falar sobre isso. Né? A virtude é o meio, o vício é o excesso ou a escassez. Né? É uma perspectiva que o Santo Tomás pega também. Né? Então, é algo que é muito mais atual do que parece. Né? E que, com a honestidade, como foi do Erich Fromm, por exemplo, você vê que, cara, tem algum conteúdo aqui. Entende? E ele vai falar. Tem o professor Martim Etchevarria, no seu livro A Formação das Virtudes, a Formação do Caráter pelas Virtudes, em um artigo sobre a virtude da fortaleza, ele fala que um dos vícios da fortaleza. Aí ele explica o que seria o determinado vício, e aí ele põe uma nota de rodapé, que é uma descrição do DSM. E a descrição é praticamente a mesma. Né? Ou seja, vou voltar àquele ponto que eu falei no início. Isso não gera um pouquinho de curiosidade? Entende? Pô, você pegar um DSM, que é um manual de transtornos mentais. Aí você vê lá um transtorno de personalidade narcisista. E ele tem uma descrição que é parecida com um vício oposto à virtude da fortaleza de Santo Tomás. Cara, isso o mínimo dá... Cara, deixa eu estudar um pouco esse cara aqui. Deixa eu ver o que esse cara pensa. Então, temos esses continuadores. Acho que dentro de produção de psicologia é uma coisa que vem de maneira mais concreta a partir realmente do século XX. Não quer dizer que não tenha antes, tá? Mas antes, assim, dentro do livro de filosofia você vai achar uma parte. Dentro do livro de teologia você vai achar uma parte. Mas pensando assim, um livro de psicologia... Eu acho que vem mesmo a partir do século XX.